Doc, beleza? Vamos então para mais uma aula. Hoje a gente vai falar de infecção do trato urinário de maneira mais grandiosa. A gente já tem uma aula de cistite, mas ela foi bem especificada para cistite. E daí hoje a gente vai falar de outros aspectos que a gente pode ter da infecção do trato urinário. Eu sou a Bárbara Schwab e essa aqui é uma aula então dentro do módulo de infecto. Aí, o que a gente vai ver, então? A gente vai ver o que é uma definição de Itu, a epidemiologia, a etiologia, a fisiopato, em relação a Itu baixa, que a gente já vai entender aí qual que é a diferença. A gente vai ter cistite, uretrite, prostatite e epididimite, tudo com it. Bacteriúria sintomática, e daí a Itu alta, que é o que a gente chama, que é a pielonefrite, né? Vai ser o último assunto que a gente vai ver, então. Sempre, né, Doc, a perguntinha, pausa a tela, tenta responder, então, quanto a cistite, uma Itu, qual das alternativas abaixo não constitui um sintoma atípico? Essa é uma questão muito tranquila de responder e no dia a dia ela é muito importante, Doc, porque a gente vai fazer essa diferenciação de Itu alta e Itu baixa, assim, de uma maneira geral, e essa questão traz bastante esse conceito que a gente vai responder no final da aula. Então vamos lá, o que é então uma Itu, né, Doc? Uma Itu é quando a gente tem, então, a colonização bacteriana da urina. Lembra que a urina, ela deveria ser uma secreção, assim, um líquido estéril, né? Então, que vai resultar da infecção das estruturas do aparelho urinário em geral. Essas estruturas, elas vão desde o rim, lá alto, até o meato uretral. Então, todo o nosso trato geniturinário pode ser colonizado com essas bactérias. E daí, de acordo com a localização delas, a gente tem essa etiologia da Itu. Então, pode ter também infecção das estruturas adjacentes, como a próstata, as vesículas seminais, os epidídimos também, que podem estar incluídos na Itu. E aí aqui, então, a gente tem uma imagenzinha para a gente relembrar, Doc, da porção final dos ureteres para baixo. Então, a gente tem o trato urinário baixo. Então, da porção final dos ureteres para baixo, a gente tem as Itus baixas, e da porção final dos ureteres para cima, a gente tem as Itus altas. E daí, em relação à epidemiologia, então, a gente tem que ter uma ideia de epidemiologia para saber em qual perfil que se enquadram as Itus. Pode ter diferença, pode ter um quadro atípico, lógico que sim, né, Doc? Mas, via de regra, a gente tem que saber o que é mais comum. Então, na epidemiologia, geralmente são mulheres sexualmente ativas ou então que se submeteram a um procedimento urológico. E por que mulheres? Aqui tem uma imagenzinha que ilustra, Doc, olha só. A porção da uretra da mulher é muito pequena quando comparada ao do homem, né? Quase 10 centímetros de diferença. Então, para a mulher, para ter alguma bactéria que sai, por exemplo, ali do trato gastrointestinal, para se locomover até o meato uretral ali, por exemplo, durante uma relação sexual, é muito mais fácil do que para o homem, porque ele pode até vir se deslocar a bactéria, mas ela tem um caminho muito maior para subir, que é todo o comprimento da uretra. Por isso que nas mulheres é 10 vezes mais comum do que em homens. E aqui a gente tem uma figurinha de um livro de urologia que vai trazer pra gente uma diferença bem importante em relação à prevalência das infecções sintomáticas, Doc. Que aqui, ó, na infância, que é o começo desse gráficozinho, a gente tem que os meninos são mais acometidos do que as meninas. Isso é bem importante, então, quando a gente tá falando na infância, tá? E à medida que essa faixa etária vai subindo, a gente tem uma prevalência muito maior das meninas, até que no final da vida, basicamente, assim, né, na população idosa, a gente tem um predomínio muito maior dos homens, principalmente com quadros de prostatismo. E aí ali embaixo a gente tem, em relação à prevalência da bacteriúria assintomática, que praticamente a vida toda é mais comum em mulheres, mas os homens também têm uma prevalência um pouquinho aumentada à medida que vai chegando perto da terceira idade. E aí, etiologia, então. Quais bactérias que causam a Itu? De novo aqui, você tem que saber o que é mais importante. Tudo que você souber a mais é um plus, né? Mas assim, se te perguntarem qual que é a bactéria mais prevalente na infecção do trato urinário, tem que ser de bate pronto, Doc. A principal que a gente tem é a Escherichia coli.
para todos os tipos de infecção do trato urinário. Desde uma cistite até uma pielonefrite, a gente tem a prevalência da Escherichia coli, que é uma gram-negativa. Isso é importante também saber. Por que isso? Porque a Escherichia coli ela tem muitos fatores de virulência, Doc. Ela tem fímbrias que vão se aderir ao epitélio, ao epitélio uroepitelial mesmo, né? Então, a todo o trato geniturinário, ela consegue ter uma adesão boa. Então, em relação à infecção ascendente, né? Porque pense que a bactéria tem que vencer a uretra, depois tá na bexiga, mas ela pode subir ainda para os ureteres e subir até os rins. Então, ela tem que ter bastante fatores mesmo para conseguir fazer essa ascensão. E a Escherichia coli, ela é muito bem adaptada a isso. Além disso, ela também tem receptores do tipo pili, né? Elas são reconhecidas pelas nossas células de defesa, né? Mas esses pilis da Escherichia coli, eles geralmente não são reconhecidos. Então, ela passa ali meio que mascarada pelo epitélio urogenital, sem ser reconhecida como um mecanismo invasor, e por isso também que ela consegue ter muito sucesso. Daí, em segundo lugar, principalmente, né, a gente tem o Staphylococcus saprofítico, que ele está em relação a uns 10%, assim, então percebe que é muito diferente, a Escherichia coli é muito mais prevalente. E daí depois a gente tem outros, a gente tem, por exemplo, enterococos, que são gram-positivos, né, em idosos, pode ter também Klebsiella, Proteus, Pseudomonas, mas as principais são essas. A Escherichia coli, ela é a mais prevalente tanto em ambiente hospitalar quanto ambiente residencial, então, né, por itu adquirida na comunidade. E aí lembra que a E. coli ela é uma gram-negativa e o Staphylococcus saprofíticos é um gram-positivo. Então, ele se cora em relação à coloração de gram. E aí, a fisiopatologia, então, a gente já tinha falado um pouquinho, né? Mas, basicamente, o que acontece, a gente vai ter uma colonização, então, do meato uretral por bactérias, aqui principalmente a Escherichia coli, e daí elas vão conseguir ter esse mecanismo ascendente, colonizam a bexiga. Aí, essa colonização da bexiga é principalmente da mucosa superficial, então elas causam ali uma reação inflamatória, que é o que vai dar a clínica pra gente também, de uma infecção de bexiga, que a gente chama de cistite, e ainda mais elas podem ascender pelos ureteres e chegarem até os rins, causando uma pielonefrite, ou até mais pronunciado ainda, pode ser uma causa de injúria renal aguda, por exemplo. Então, essa via ascendente é a principal via de colonização. O meato uretral ele é normalmente colonizado por umas bactérias comensais, por uns streptococcus, um Staphylo, lactobacillus também, mas essas que causam tudo não costumam estar nessa região. Só que daí teve alguma condição que modificou a flora normal, ou então que caiu a imunidade do hospedeiro, né, e deixou com que esses micro-organismos viessem, se instalassem ali, alguns provenientes também da própria flora intestinal. E daí, em mulheres, principalmente por conta do menor comprimento da uretra, isso é mais pronunciado. E existe também daí uma outra explicação, né, que é junto dessa teoria da ascensão bacteriana também, que é uma desregulação, porque a gente tem os mecanismos de defesa do organismo e tem os fatores predisponentes. E, geralmente, os organismos de defesa são maiores do que os fatores. Só que, por algum motivo, a gente tem um desbalanço e esses fatores predisponentes ficam maiores do que os fatores de defesa. Daí é importante a gente elencar os fatores de defesa. A própria hidratação, então, tomar líquidos para favorecer o fluxo urinário, para fazer literalmente a formação de urina, então com fluxo urinário, e o mecanismo vesical antibacteriano também, né? Tipo uma limpeza, assim. E daí, dos fatores predisponentes, a gente tem as virulências dos organismos, então principalmente da E. coli, e uma dinâmica urinária ali alterada por algum motivo, tudo mais. Às vezes até uma estase urinária na bexiga que propicia o crescimento dessas bactérias, e daí vai causar as infecções. Então, a gente vai entrar agora nos quadros, Doc. A gente vai falar primeiro, então, da cistite, que é a inflamação da mucosa vesical, né? Então, uma mucosite, que vai dar sintomas locais. Isso aqui é muito importante. Como que a gente sabe que é uma cistite? Porque o paciente está com sintomas locais. Então, ele está com o quê? Ele está com disúria, está com polaciúria, né? Que é o aumento de idas ao banheiro.
E cuida só para não confundir com poliúria, né? Poliúria é o aumento do volume urinário. Polaciúria, a pessoa vai no banheiro várias vezes, mas elimina quantidades pequenas de urina. E a dor suprapúbica, hipogástria, um desconforto, porque a bexiga vai estar inflamada, né? O que está inflamado dói bastante. Então, vão ser sintomas locais. Quando que a gente vai ter que ter cuidado? Que são os nossos sinais de alarme, né? Uma sinal de complicação de uma simples cistite. Quando o paciente começa a ter sintomas sistêmicos, então ele tem febre, calafrio, uma fadiga, um mal-estar, dor em flancos, né, ou dor lombar, que daí já fala a favor talvez de uma pielonefrite ficando instalado. Então, daí no seu sumário de urina, que vai ser o exame simples de urina, ou como é chamado aí na sua região, a gente vai ter achados como leucocitúria, né, ou piúria, que é a mesma coisa, presença de leucócitos na urina, cilindros leucocitários e nitrito positivo. É importante dizer que nem toda infecção urinária tem piúria, mas toda piúria significa uma infecção do trato urinário. E aí o tratamento, então, da cistite, como é que a gente faz, Doc? Primeiro de tudo, a gente vai ter um perfil epidemiológico muito que fala a favor de uma cistite. Então, uma mulher aparentemente sadia que tem ali uma disúria, uma alteração da frequência urinária, uma urgência miccional. Daí a gente faz uma antibiótico terapia empírica e vê, dali 3, 7 dias. Melhorou? Provavelmente, então, era mesmo uma cistite que a gente tratou e tá tudo certo. Se ela ainda continua sintomática, daí a gente abre mão daqueles exames que a gente falou antes, que é uma urinocultura, um EAS. Então é com antibiótico terapia, né? E quais antibióticos que a gente pode usar? A gente tem várias opções, mas o antibiótico de primeira escolha que a gente vai usar, que vocês vão ver muito no postinho, é a nitrofurantoína. 100 mg de 6 em 6 horas, de 3 a 5 dias, aí tem uma variação, botei aqui 5, né? E daí a segunda opção, que é uma opção melhor, porque é dose única, mas o problema é que tem que comprar, é a fosfomicina, que a gente faz 3 gramas dose única. Aí outras opções que a gente tem, sulfametoxazol com trimetoprim, 800 mg de um mais 160 de outro, de 12 em 12 por 3 dias. Amoxa com clavulanato, 500 mais 125 cada uma, né? De 12 em 12 horas, de 5 a 7 dias. E o ciprofloxacino de 250 mg, de 12 em 12 horas por 3 dias. Aqui, Doc, cabe a gente falar de um medicamento bem importante, que é a fenazopiridina, o famoso Piridium, que a gente pode associar também. Ele é, então, um analgésico, e se a paciente estiver com uma disúria mais importante, a gente pode associar ele por 2 dias para ter um alívio sintomático, mas tem que tomar cuidado para não deixar só a fenazopiridina, né, o Piridium, sozinho, porque ele pode muitas vezes mitigar os sintomas, e daí a paciente que estava com uma disúria não tem mais, mas essa cistite evolui para uma pielonefrite, por exemplo, e acaba tendo um quadro ali não muito abrangente, né, sintomático. Então, a gente tem que tomar cuidado. Tá dando antibiótico, quer associar o Piridium? Beleza, mas o que acontece muito é do pessoal só usar o Piridium e daí não tá certo, a gente tem que orientar, né? É isso. Daí tem algumas observações aqui então, Doc, em relação a gestantes e em relação a homens. Por quê? Gestantes, a gente sempre tem que tomar cuidado, porque uma simples cistite pode evoluir para quadros mais perigosos, mais urgentes. E nos homens também, como eles estão muito fora do perfil epidemiológico, a gente tem sempre que pensar em talvez algum outro diagnóstico diferencial ali, Doc. Então, em relação a gestantes, a gente sempre pede uma urinocultura também. E nos homens, a gente tem que pensar na opção de prostatite. Daí, a quinolona, nas gestantes a gente não usa porque tem riscos, mas nos homens a gente pode associar também, junto a todos os antibióticos que a gente já falou, porque existe a chance de ter uma prostatite associada. Então, neles vale a pena. E daí, para as gestantes, a gente também não usa aminoglicosídeos e também não usa sulfametoxazol com trimetoprim. Isso é importante, principalmente no primeiro trimestre. Daí, a ito baixa, no homem, então, principalmente, a gente pode também ter outros quadros, que é o quadro de uretrite, que ele vai se queixar de um quadro bem parecido com a cistite, só que tu faz uma urinocultura e ela vem negativa, ou seja, não vem germes. E daí a gente tem que pensar que pode ser uma Neisseria gonorreia, Chlamydia trachomatis ou até um vírus da herpes simplex. E daí os sintomas eles duram geralmente um pouquinho mais, então 7 dias são mais arrastados. Daí, aqui eles vão ter também uma disúria, que é também na cistite, mas aqui vão ter corrimento. Aí a gente também tem
o quadro de prostatite, como a gente tinha falado, né? A ITU, a infecção de ITU, ela pode também estar relacionada aos órgãos que estão ali perto. Então, a gente também pode ter um quadro de prostatite que 50% dos homens, de forma geral, vão ter, só que só em 10% a gente vai saber que germes que estão ali que são os mesmos germes da ITU. Daí a gente tem 3 divisões no quadro de prostatite. A prostatite bacteriana aguda, que é um quadro infeccioso agudo. Então, a gente vai ter febre alta, calafrio, sintoma de irritação urinária e tudo mais. E se a gente fizer um toque retal, a gente percebe que a próstata tá com sinais flogísticos mesmo. Então, tá edemaciada, tá ali, se ela tiver eritematosa ou não, a gente não vai saber, né? Daí a gente tem uma prostatite bacteriana agora crônica, então, que daí vão ser os homens que têm TU, sempre TU recorrente. Daí a gente faz o toque retal e a próstata ou ela tá normal, ou a gente pode até identificar uma HPB, né? Uma hiperplasia prostática benigna. E a gente também tem daí o terceiro quadro, que é a síndrome da dor pélvica crônica, que é quando o homem tem uma dor perineal, que pode até irradiar um pouquinho para a lombar, para trás, para o hipogastro, para frente. Só que junto disso ele tem também sintomas urinários, então tem disúria, tem polaciúria, e tem também ali, como está tudo inflamado, ele também pode ter uma dor durante a ejaculação. E a epididimite, que é o último quadro aqui deito baixo em homens, é quando a gente tem também, né, Doc, uma inflamação no epidídimo. Geralmente é unilateral, então daquele lado que ele foi acometido, o paciente vai estar com o local aumentado também de sinais flogísticos. E aqui o principal diagnóstico diferencial é a torção testicular. O que a gente pode fazer para ver se realmente é um processo inflamatório, muitas vezes, é fazer o sinal de Prem, que é que você leva o testículo, que estava ali com sinais flogísticos, e melhora bastante, porque é uma estrutura toda inflamada que está fazendo pressão ali para baixo, que está esticando, né? E daí, assim que você leva, que faz contra o efeito da gravidade, o paciente refere bastante melhora. Aqui só um ponto, né? O toque retal ele tem que ser bastante cuidadoso, porque quando a gente faz ali a massagem prostática, ela pode desencadear uma bacteremia que pode levar a uma sepse grave. Então não é assim uma coisa que a gente faz de rotina para todo mundo. Aí um outro quadro que a gente pode ter também é a bacteriúria sintomática. Bactéria, né? Bacteriúria, tudo que tem úria é urina, né? Então é o paciente ou a paciente que tem bactéria na urina, mas não tem sintomas, né? Assintomático. Então a gente vai classificar como sem sintomas de infecção do trato urinário, mas tem uma cultura positiva. Ou seja, quando a gente fala de urocultura positiva, a gente está sempre falando de um corte que é 10/5 unidades formadoras de colônia por ml. Esse é sempre o corte. Quando a gente está falando de micção espontânea, por jato médio, né? A gente já vai ver que quando é por catéter é um pouquinho diferente. Então, fez a urina de jato médio. Na mulher, para a gente diagnosticar, são 2 uroculturas consecutivas que tem o mesmo micro-organismo e que forma mais que 10/5 unidades formadoras. Já nos homens, a gente tem um corte, é o mesmo corte, mas daí só com uma urocultura a gente já consegue identificar uma bacteriúria sintomática. Daí 10/5 também. Se já é um paciente hospitalizado, tá ali com sintomas do trato urinário e você quer pedir uma urinocultura e ele tá com catéter, daí a gente já faz ali na urina por catéter e pensa que como é um ambiente mais estéril, só com 10/2, né? Mais que 10/2 unidades formadoras de colônia em uma urocultura, a gente já tem o diagnóstico também. Então, corte um pouquinho mais baixo. Aí, quem que a gente trata, então? De forma geral, a bacteriúria sintomática é um achado e a gente não trata, Doc, porque o paciente não tem sintoma, então não tem necessidade. Mas existem pacientes que a gente tem sim que tratar, porque a gente se preocupa com a evolução desse quadro, porque essa evolução pode trazer consequências desastrosas, né? Então, gestante, a gente sempre trata. Por quê, Doc? Porque uma bacteriúria sintomática está relacionada a parto prematuro, mortalidade perinatal, baixo peso ao nascer. Também a paciente já tem uma hidronefrose fisiológica, então mais com essa presença de bactérias, a gente tem uma suscetibilidade maior a ela fazer pielonefrite, que é um quadro sistêmico e muito mais grave. E a gente também trata pré-operatório de cirurgia urológica, porque pensa, a gente tem bactéria ali, vai manipular aquele trato geniturinário, essa bactéria pode ir para outros locais. Tem também aí em relação a pacientes neutropênicos, se faz ou não o tratamento, mas é uma discussão um pouquinho mais aprofundada, e aqui o que a gente tem que saber que cai principalmente em provas é isso. Então,
pacientes gestantes e em pré-operatório de cirurgias urológicas. Aí a gente também tem, Doc, então, a ito de repetição, que é a cistite recorrente, que é quando a gente tem mais que 2 infecções em 6 meses ou mais que 3 infecções em 1 ano. Isso acontece principalmente em pacientes já mais idosas, pós-menopausa, que vêm se referindo disso, muitas vezes num prejuízo na vida sexual da mulher, porque ela acaba tendo dores, acaba tendo medo, porque aliás, muitas vezes, após o ato sexual, ela já tem essa infecção do trato urinário de repetição. Aí o que a gente faz? Tratamento, medidas comportamentais, então, ingesta hídrica adequada, isso é bem importante, para ter aquele fluxo urinário adequado que serve como mecanismo de defesa, e também a micção pós-coito, então orienta, sempre que fizer sexo, depois vai lá e faz xixi e urina, porque daí a gente elimina essas bactérias que por algum motivo podem ter saído do trato intestinal e tido ali o caminho entre o ânus e a vagina, o períneo, né? Ali, se conseguiram ir de um lado para o outro, a gente já consegue eliminar. E a gente também pode fazer uma antibiótico terapia profilática com nitrofurantoína, 50 a 100 mg por dia, por pelo menos 3 meses. Ou então, existe também uma outra técnica, que é a antibiótico terapia pós-coito. A gente orienta a paciente que, sempre depois da relação sexual, tome um comprimidinho de antibiótico. Isso por pelo menos 3 meses, né? Aí pode ser um tratamento mais estendido ou não. E por fim, a gente tem então a pielonefrite, também chamada de ito alta, que é quando a gente tem o acometimento do parênquima renal por essas bactérias que estavam antes ali no meato uretral, né? E aí, Doc, o que a gente tem que pensar, 20% do débito cardíaco, do débito cardíaco vai para quem? Para os rins, né? Eles são órgãos muito especiais que recebem muito suprimento sanguíneo. Então, se a gente tem um processo inflamatório, um processo infeccioso no parênquima renal, todo o corpo vai sentir. É por isso que a pielonefrite é um quadro sistêmico. Diferente da cistite, que era só uma inflamaçãozinha na mucosa vesical, não querendo diminuir, porque é chato, dói bastante, na pielonefrite a gente vai ter um quadro mais sistêmico. Então, a gente vai ter febre, sinais de toxemia, sintomas urinários também, claro. E aí, a gente tem que, bem importante na clínica, que é um sinal bem usado, não tem uma sensibilidade muito alta, muitas vezes, mas a gente sempre tem que tentar fazer, que é o sinal de Giordano, né? Ou a percussão lombar, que a gente vai lá, faz bilateral do paciente, tenta fazer quando ele está mais distraído, e ele é positivo quando o paciente sente muita dor, quando ele faz mecanismo de defesa, vai para frente e refere dor. Se você fez apoio percussão lombar, o paciente ficou ali tranquilo, muito provavelmente ele deu negativo. O diagnóstico, então, a gente também vai fazer um exame de urina para confirmar, e esse exame de urina, né, tanto o simples, o sumário de urina, quanto a própria urinocultura. E daí eles são obrigatórios aqui. A gente pode, em caso de dúvida, fazer exame de imagem. Aqui eu até trouxe para vocês um rim bem acometido por uma pielonefrite, né? Vocês podem ver aqui do lado esquerdo. O rim é que ele chega a nem captar contraste direito, de tão acometido que ele tá. Percebe que o rim contralateral, ele tá bem branquinho, né? Ele pegou bastante contraste. O outro não, e daí depois eles fizeram uma cirurgia aí, dá pra ver todo o material que tava dentro dele. E aqui, de novo, a contagem é positiva, se dá mais que 10 nas 5 unidades formadoras de colônia por ml. O tratamento, então, como é que a gente faz? Com antibiótico terapia também, Doc. E aí, aqui, a gente faz, depende de onde a gente vai tratar o nosso paciente. Se é em casa, né, ambulatorial, ou se a gente vai internar. Então, se está em ambiente hospitalar, a gente vai fazer ou MPNEM, que é para beta-lactamase de espectro estendido, pseudomonas. Aí a gente também pode fazer vanco ou ceftriaxone, quinolona, piperaciclina com tazobactam. Daí a gente vai ver ali de acordo com a disponibilidade também, de acordo com a idade do paciente, quais germes que são mais prováveis que estejam. E daí, se for ambulatorial, a gente pode abrir mão de quinolona ou ceftriaxona, ou amoxia com clavulanato. Se há alto risco ali de resistência, que a gente sabe, faz um ertapenem ou um sulfametoxazol com trimetropim. E aqui a resposta, então, da nossa perguntinha, quanto a cistite, uma itu, quais as alternativas abaixo não constituem um sintoma típico? Dor lombar alta, né? Dor lombar alta, a gente pensa em pielonefrite, que é um quadro sistêmico e não localizado como a cistite. Então, disúria, polaciúria, noctúria, hematúria macroscópica até pode ter também.
a gente pode esperar tranquilo. E aqui uns flashcardzinhos, então, para a gente sedimentar o conhecimento. Em quais pacientes se trata a bacteriúria sintomática, Doc? Gestantes, pré-operatório de cirurgias urológicas e, como eu tinha comentado com vocês, pode considerar em pacientes que são neutropênicos e aqueles que são transplantados renais também. Qual o principal agente da ITU? Esse aí você tem que saber de cor e salteado, né, Doc? E. coli, uma gram negativa, responsável por ITU em 80% dos casos. E daí aqui mais uma perguntinha, então. A E. coli, proveniente da flora intestinal, infecta o meato uretral através de uma via, tananã, podendo causar cistite aguda. O maior fator de virulência então, a via ascendente, o maior fator de virulência são as fímbrias da E. coli. E aqui na prática, Doc, eu trouxe uma informação para vocês bem importante, porque a cistite ela é muito recorrente. A porcentagem de mulheres que vão ter um episódio de cistite durante a vida é muito alta. Então, a gente tem que saber bem o que falar para o paciente e tudo mais. E aí, a gente tem uma cistite chamada cistite de lua de mel ou pós-coito, que acontece nas pacientes ali, não só na primeira relação, mas nas pacientes que têm relação e muitas vezes não fazem ali as medidas, não fazem uma micção pós-coito, por exemplo. É muito comum de ter uma cistite, e daí tem até essa notícia que saiu da Anitta, né? Que ela falou que ela teve uma cistite de lua de mel, e daí isso veio bastante. O que é então uma cistite de lua de mel? É essa cistite pós-coito, que é muito comum. E é um quadro localizado, então a paciente vai estar bem, ela só vai estar com os sintomas urinários mesmo. Então, resumindo a aula aqui, Doc, a cistite, então, diagnóstico clínico muito frequente, principalmente mulheres. Cistite, pielonefrite, tuna gestante ou qualquer outra situação, principal agente é a Escherichia coli, e as mulheres têm 50 vezes mais chance de adquirir uma ITU do que os homens. Aí a bacteriúria assintomática é muito prevalente em grávidas e no sexo masculino, principalmente em idosos, em pacientes que tiveram que fazer um cateterismo vesical. Daí, fatores de risco para ITU em geral, na idade avançada, sexo feminino, atividade sexual, uso de catéteres urinários, diabetes, deficiência no sistema imunológico de forma geral. E lembrar que alguns organismos como Proteus, Serratia e Pseudomonas são resistentes à nitrofurantoína, que é a nossa primeira escolha, lembra? Por isso é importante sempre fazer um exame de cultura depois da terapêutica empírica inicial para saber se os sintomas regrediram ou não, persistiram. Aqui é a nossa bibliografia. E é isso, Doc. Até a próxima. Obrigada!